Olá, boa noite a todos. A gente começa então uma live aqui no Instagram da Mondro Editora, hoje no dia 17 de fevereiro, com uma pauta super especial. Vamos falar assim, com maior destaque para a coleção Limiares e todos os seus livros que a compõem e que estão entrando agora, né, na sua última semana de pré-venda. A pré-venda está programada para terminar na próxima segunda-feira. Então vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros com vocês. E é sempre um prazer enorme, né, eu vim aqui poder falar dos livros que eu selecionei lá atrás e agora vendo eles, né, ganhando o mundo. Eu também separei algumas outras coisas, algumas pessoas já nos deixaram perguntas. Se você também quiser deixar uma pergunta, fique à vontade. Não sei se dá tempo de responder todo mundo. Vou tentar intercalar um livro com uma pergunta. Mas até o pessoal ir chegando, eu também vou aproveitar essa live para a gente mostrar os últimos livros que chegaram por aqui. Livros que acabaram de chegar da gráfica. Alguns já saíram, outros estão sendo preparados para serem enviados para os apoiadores da pré-venda. E quando a gente fala está sendo preparados, isso é uma maneira bonita de dizer eu e a Juliana estamos preparando, né? Então eu vou pegando aqui, vou começar por esse que, gente, que livraço! Perpetuando a Ilha de Jeju com Tangerinas, livro do Enzo Fuji. Dá pra ver, esse calhamacinho, um papel de maravilhosa qualidade, nosso papel Pollen Bold que nós usamos aqui. Então o livro ficou com um projeto gráfico muito bonito. Esse livro ele tem essa estética um pouco mais minimalista, mas, sério, romance muito lindo, de muita boa qualidade. Então ele se passa na Ilha de Jeju, né? Até eu que fiz esse mapinha aqui, até para situar os leitores. A Ilha de Jeju ela fica entre a Coreia e o Japão. Então você tem até um pouco dessa conexão muito forte aqui nesse livro. Outro que chegou, e esse também já saiu para casa das pessoas, que é o Às Vezes Esqueço Como Respirar, da Madhu Sanseel. Livro de poesias, né? Que também ficou lindo, projeto gráfico lindo, como sempre. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês verem. De muita boa qualidade, a poesia da Madhu é muito boa. Então vale a pena, também já está disponível na nossa loja para pronta entrega. E aí os que chegaram hoje, o Correios nos brindou hoje com a entrega, né, a transportadora. A gente tem o Livro dos Dias, do Leonardo Mendes. Nessa capa que tá linda, minimalista. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar a parte interna aqui também para vocês verem. Uma poesia super forte, envolvente. A capa é minha, mas o projeto gráfico interno foi feito pela Gabriele Oliveira. Também trabalho maravilhoso, que é a designer assistente aqui na Mondro. E esse que é projeto gráfico e o completo, né? Tanto capa quanto a parte interna da Gabriele, que é o Na Intimidade de um Ser Estranho, da Adriana Gama de Araújo, que também chegou por aqui. Muito bom. E por fim, o último que chegou aqui hoje, que também está a caminho aí dos apoiadores, é esse livro que eu me orgulho muito mesmo. É um trabalho de tradução do Matheus de Souza. Então é um livro de tradução de poesia, e aqui a gente tem grego, latim, inglês, né? Então é o Muitos Atalhos, uma antologia da poesia ocidental. Então aqui a gente tem 45 poetas traduzidos, são 125 poemas. A edição ela ficou linda. Deixa eu só mostrar internamente para vocês. A edição ela é toda bilíngue, né? Então, de um lado você tem a tradução, do outro lado você tem a língua original, seja o inglês, o grego, o latim. E o livro ele também vem com um pequeno ensaio inicial do tradutor, chamado Breve Elogio da Tradução. E ficou muito bom, né? O Matheus ele agrupou e também tem pequenos textos introdutórios. Então, por exemplo, aqui, Poesia Romana, tem um texto que explica um pouquinho do agrupamento desses poetas. E deixa eu só mostrar para vocês os poetas. Então a gente tem, Cátulo, Baudelaire, Dante Alighieri, Allan Poe, Lucano, Lucrécio, Ovídio, Propércio, Victor Hugo, Virgílio, Yeats, William Blake. Nossa, tem muita gente. São 45 poetas. Tá disponível já para pronta entrega. Livraço.
Muito, muito bom. Então esses são os 5 livros que chegaram por aqui. E que é tão bom ver, depois a gente trabalhar tanto ao longo de tantos meses, né? Em cima do livro, do projeto gráfico. Ver esse livro se materializar é uma alegria muito grande. Então vamos lá, vamos começar. Qual que é o objetivo principal de nós estarmos aqui hoje? Então hoje a gente vai falar sobre literatura de um jeito diferente. Eu quero convidar você a sair da zona de conforto. Como assim, Jefferson? Vamos atravessar fronteiras mesmo, a questionar aquilo que parece definido. E é para isso que eu vou te apresentar a nossa coleção Limiares. O próprio nome já diz muita coisa. Quando a gente escuta limiares, a gente pode falar de transição, a gente fala de passagem, daquele espaço que ele está entre uma coisa, entre outra. E aqui, nessa coleção, não existe fórmula pronta. Os livros dessa coleção eles vão desafiar, e aí vocês vão ver que eu não estou mentindo, linguagem, gênero, eles criam novas estruturas e principalmente eles expandem o que é que a gente entende como literatura. Será que isso é literatura? Será que está no limite? Será que está no limiar? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para isso. Mas eu gosto de histórias, Jefferson, com começo, meio e fim bem definidos. Não, Jefferson, eu prefiro livros diretos, esses livros sem essas invencionices. Eu tô muito cansado da rotina do trabalho. Quando eu sento para ler um livro, eu quero aquela coisa já bem estruturada. E tudo bem, não tem problema você gostar desse tipo de livro. Mas eu quero te fazer um convite hoje. E se a literatura também fosse esse espaço pro inesperado? E se a gente experimentasse uma forma de descobrir novas maneiras de sentir, de pensar e de existir? Porque assim, a gente está muito acostumado a consumir sempre o mesmo tipo de narrativa. As mesmas fórmulas, os mesmos clichês. E quando um livro escapa disso, quando ele propõe um outro caminho, a primeira reação muitas vezes é a estranheza. Mas, gente, a estranheza é um convite. Ela é o primeiro passo para esse novo olhar. Os livros que eu vou apresentar para vocês, esses 6 livros que compõem a coleção Limiares, eles fazem exatamente isso. Eles rompem barreiras. Cada um à sua maneira, cada um com sua linguagem própria, mas todos com esse desejo em comum. Qual desejo? Explorar os limites da literatura, os limiares da literatura. Expandir esse horizonte de quem lê. E não pense que os livros são inacessíveis, não. Não é porque eles têm esse propósito, que eles são herméticos, inacessíveis. Muito pelo contrário, todos eles, e cada um deles, tem algo profundamente, que eu gosto de falar, humano, visceral, próximo. Porque assim, no fundo, é disso que a literatura trata. De nos fazer sentir algo que talvez nós não soubéssemos que nós precisávamos sentir. E é só lendo e enxergando o mundo sobre a visão de outra pessoa que a gente às vezes percebe uma determinada situação que nos faz falta, mesmo que antes a gente não pensava nela. Então, antes de começar a falar de cada um desses livros, eu quero te pedir um favor. Se permita. Permita-se experimentar. Permita-se ser surpreendido. Permita-se entrar nesses universos sem tantas amarras. Porque no final das contas, gente, a melhor literatura não é aquela que confirma o que nós já sabemos. É aquela que nos transforma. E vamos falar de coleção Limiares? Que tal a gente começar? Eu vou dar uma olhadinha aqui para a seção de comentários aqui embaixo. Achei a ideia da coleção ótima, o Dr. Ulisses Psiquiatra está falando. E principalmente a participação do amigo Matheus Machado, grande poeta. Muito, muito bom, boa lembrança. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. E vamos lá, antes de começar falando dos livros, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, né? Que é o seguinte, tem 2 ótimas notícias. A primeira é que já está anunciada há muito tempo, que está aqui. Se você aproveitar e comprar os 6 livros da coleção, além do desconto que já tem, vai ter no total 25% de desconto para adquirir essa coleção completa. Quanto mais livros da coleção Limiares você coloca no carrinho, então vai aumentando. A partir de 4 livros já se aplica os 25% de desconto, tá bom? Além disso, pessoal, tem outro detalhe. Hoje, só durante essa live,
né? E aí, até porque tem gente que vai estar assistindo a live, a gente vai deixar tipo uns 40, uma hora após o final da live, o cupom vai continuar valendo. Então você pode continuar aqui nos assistindo, depois da live você compra. Se você usar o cupom LIVE, qualquer livro de pré-venda, e não só o da coleção Limiares, viu? Vale para qualquer livro de qualquer pré-venda, você vai ganhar um livro de brinde, um livro adicional, surpresa, que eu vou escolher, tá? Para você. Por que eu falo que eu escolher? Gente, não esqueça, nós somos uma editora independente, então sou eu, todos os pedidos passam por mim, eu vou escolher um livro a mais para você, tá? Então é só usar o cupom LIVE que você vai ver que lá no carrinho vai ser adicionado automaticamente um livrinho com a capa preta e uma interrogação chamado livro surpresa que você vai ganhar, tá? Então é isso, aproveita e vamos começar a falar de coleção Limiares. Deixa eu colocar aqui o primeiro livro que a gente vai conversar. Esse é o primeiro livro que a gente vai iniciar a nossa fala, que é o livro que se chama Em Nome da Fogueira, da Costura e do Hálito. Amém. É um livro do Duane Ribeiro. O Duane já publicou um livro conosco, que é o Quer. Um dos livros assim que eu tenho um carinho enorme, porque é outro livro que tem essa experimentação. Esse livro brinca com o Big Bang. Então o livro aqui, ó, nesse caso, ele começa como se fosse uma explosão. Então esse asterístico, ele vai crescendo até explodir. E aí o livro, ele vai brincando com palavras. Gente, maravilhoso. Quer é tudo de bom. Então, vamos ver onde que isso levou para a segunda obra do Duane. Como que eu posso começar falando desse livro? Vou fazer uma pergunta. Você já sentiu que a realidade, às vezes, ela não tem bordas muito bem definidas? Borda tem tudo a ver com limiares. Como se de repente as palavras elas pudessem, sei lá, abrir portas para lugares que nós não sabemos se são sonhos, se são delírios, ou se no fim das contas eles são mais reais do que a gente gostaria de admitir, vamos ser sinceros. Agora, imagine um livro que não só transita por esses espaços, mas os costura e os incendeia. Olha o nome de novo. Em nome da fogueira, da costura e do hálito. Amém. E hoje eu quero te mostrar essa experiência literária. Como eu disse, o autor desse livro é o Duane. O Duane ele é jornalista, ele é crítico, pesquisador em filosofia e ciência da informação. Deixa eu ler aqui a biografia dele. Ele já publicou As Esferas do Dragão e Quer, e agora chega com essa coletânea de contos e novelas que desafia qualquer tentativa de categorização. Então esse livro novo, que é publicado pela Mondro, ele reúne histórias que eles vão atravessar diversos gêneros. Então, de novo, olha aqui para onde nós estamos indo. A não conformização de gênero em um livro só. Então a gente tem ficção científica, poesia em prosa, erotismo, humor, mistério, mas acima de tudo é um livro sobre o que é que significa ser humano. O que em nome da fogueira, da costura e do hálito amém tem de tão especial? Aqui o leitor ele não é só um espectador. Aqui ele é levado a mergulhar em múltiplas realidades. Então cada texto, seja ele dos gêneros que a gente comentou, que estão dentro do livro, eles vão desafiar essa noção que nós temos de identidade, de tempo, de linguagem. Então, por exemplo, você vai ter um narrador que escreve uma carta de amor enquanto um incêndio se alastra ao seu redor. Você vai ter personagens que atravessam cidades e continentes em busca de alguém que sobreviveu a uma chacina. Você vai ter, por exemplo, robôs subversivos, inteligências artificiais que questionam a sua própria existência. Você vai ter a possibilidade de clonar a si mesmo com um aplicativo e quais seriam as consciências disso. Né? E tudo isso ele vai estar embalado com essa prosa afiada, que brinca com a linguagem, que golpeia o leitor sem aviso. E se o Fernando Pessoa multiplicou a si mesmo em heterônimos e Borges expandiu essa literatura para infinitos multiversos das palavras, o Duane ele faz um livro que dialoga com esses ambos sentidos. Seja a brincadeira dos heterônimos, então é um misto de Borges com Pessoa. Que eu tô colocando um peso grande nessa afirmação. Então, vou ler um trechinho rapidinho, só para vocês entenderem. Que é um trecho justamente desse do aplicativo. A moda pegou rápido.
Todo mundo fez seu cadastro e passou a encomendar pelo aplicativo seus eus rejuvenescidos. O Ipsegram era gratuito. Gratuito do jeito que essas coisas são. E utilizava a tecnologia de coleta e análise do sangue que havia sido implementada nos celulares para agilizar consultas médicas. Bastava então furar o dedo, pingar uma gota no sensor e esperar. 1 hora depois, no máximo, vinha o motoboy com uma criança em uma incubadora na garupa. Gente, esse é só um dos trechinhos de um dos textos que explora essa ideia da clonagem como um produto de consumo. O que acontece quando nós podemos criar essas versões de nós mesmos para observar? O que significa olhar para si, para quem nós fomos e para quem nós poderíamos ter sido? Então, se isso não te fez pensar, se isso não te fez deixar uma pulguinha atrás da orelha com essa brincadeira poética e textual, mas que também não deixa de ser profunda e muito forte no livro do Douane. E aí, pessoal, tudo bem? Como eu disse, eu vou intercalando. Muito bom, mistura de Black Mirror com alta literatura, exatamente, adorei, descreveu muito bem. Eu vou agora responder uma pergunta. Essa pergunta foi deixada pelo Aloysio Romanelli, que é autor nosso, também deixou essa pergunta mais cedo. Esse ano teremos oficina de poesia em formato online novamente? Sim, teremos, divulgaremos em breve. A gente vai divulgar as nossas oficinas do Educamondro, nosso portal de cursos. A gente vai divulgar essa oficina e não vou entrar em maiores detalhes, mas a gente vai ter aquela mesma oficina de formato online com a publicação de uma antologia que vai ser lançada também na Flip desse ano. Tá? Prometo notícias mais profundas em breve. Vamos então para o próximo livro? Gente, esse livro aqui, vou deixar ele mais pronto. O Evangelho segundo as HQs. Matheus Machado. Só pelo título eu tenho certeza que uma exclamação surgiu na sua testa. Que história é essa? Os heróis que você conhece, gente, talvez não sejam o que você pensa. E se eu te dissesse que esses heróis, super-heróis das histórias em quadrinhos, eles não são personagens da cultura pop. Eles são sombras de um passado, muito mais antigo. Há algo neles que remete a lendas esquecidas, a mitologias mesmo, perdidas, e que talvez a linha entre essa ficção e a realidade, ela é mais tênue do que a gente imagina. O livro, o Evangelho segundo as HQs, ele transforma essa ideia em poesia, e poesia de impacto. É um livro que desafia, assim, gente, tudo que a gente imagina sobre super-heróis e a própria construção da realidade. A gente está numa realidade contemporânea que nós estamos envoltos, né, de uma gourmetização dos super-heróis, de filmes super populares e que nos atraem. E o Matheus, ele faz uma captura e uma volta ao passado com essa ideia. Algo que é muito forte. O Matheus Machado, ele usa uma estrutura que é como se ele simulasse, presta atenção, evangelhos apócrifos para recontar as histórias dos heróis modernos. Então ele faz uma ponte entre mitologia, religiosidade e cultura pop. Gente, isso é imperdível. Isso aqui é o suco da criatividade. O Matheus, ele é um autor que se define antipoeta. Ele já publicou diversos trabalhos, não é o primeiro trabalho dele. Vou citar aqui alguns. Origami de Metal, Mulher Vestida de Sol, A Beleza de Todas as Coisas. E todos os trabalhos dele sempre são provocadores, desafiadores. E assim, o Evangelho segundo as HQs é mais um desses projetos ousados, sabe? Que misturam referências bíblicas, transhumanismo, manipulação genética e crítica social. Então, assim, se pergunte, o que faz um herói? É mais importante o que se esconde da origem dos heróis modernos ou o que se mostra? Esse é o ponto de partida.
A ideia central do livro, gente, é que os super-heróis, eles não são só uma criação moderna. Eles são ecos do passado. Então o Mateus, ele vem assim, com essa ideia super legal de conectar essas figuras com esse conceito de... Qual que é a palavra para isso? Hibridização. É como se fosse um cruzamento entre anjos caídos e humanos. Algo que remete aos textos apócrifos do próprio cristianismo. Só que essa releitura, ela não fica só no passado. O autor, ele vai trazer essa reflexão para os dias de hoje. Ele explora como a tecnologia, a manipulação genética, a inteligência artificial pode estar criando esses novos heróis, ou melhor, esses novos deuses. Então o livro, ele se constrói como uma série de evangelhos alternativos. Então cada sessão, ela vai revisitar um personagem da cultura pop. Então a gente tem os personagens clássicos das histórias em quadrinhos, mas sempre com um olhar que mistura mitologia, espiritualidade e uma visão assim conspiratória. Então, gente, é uma leitura que provoca, que incomoda, que nos faz questionar. E acima de tudo, é um livro assim com uma escrita tão boa, cheia de imagens diferentes, metáforas densas. Eu vou ler uma aqui, um que está no Evangelho segundo o Cavaleiro das Trevas. Vamos ler para vocês esse poema. Muitos são como ervas daninhas, raças comedoras de cadáveres. Você está preparado para enfrentar os seus maiores medos? Os seus piores pesadelos? Você está preparado para a morte? Para a sua morte? Você está preparado para a morte daqueles que você ama? Você está preparado para enterrar o seu filho, a sua filha, a sua esposa e o seu marido? Você está preparado para enterrar o seu companheiro, seu pai e sua mãe? Eu perdi tudo. Eu sei o que é perda. Perda não é nada. Perda é ilusão. É preciso ter fé. Então, se você conhece um pouco das histórias dos heróis, você vai notando as referências e vai vendo como ele tira disso. Gente, sensacional. E é tão bom ler algo diferente, não pegar mais aquele livro que é mais do mesmo, sabe? Você sabe de qual livro que eu tô falando. Aquele livro que você abre e tá lá, flor bonita, não sei da onde, como eu te amo, não sei onde. Então, assim, não. É bom ler um trem diferente, entendeu? E é isso que a gente gosta de publicar aqui, né? E se for a temática, tem que ser muito bem escrito, tá? Então, gente, esse é só um trechinho. Mas olha, que livraço do Mateus. Então, se você gostou, corre lá, já coloca o seu no carrinho com o cupom LIVE e garante mais um livro de surpresa, de graça, tá? No seu carrinho. E aí, quem tá por aí, quem tá conversando com a gente, o pessoal vai entrando, vai saindo, mas a live vai ficar gravada, vai ficar por aqui no Instagram da editora. Quem tá aparecendo e quem tá por aqui, muito bom. Eu vou responder mais uma dúvida aqui, que mandaram mais cedo. Eu acho que é do JNNCST. Eu acabei não olhando o nome do perfil completo, então vai ser desse jeito que eu vou falar mesmo. Vocês pretendem vender os livros da editora na Amazon? E sim, nós já vendemos os nossos livros na Amazon. Não os livros que estão na pré-venda. Depois que o livro sai na pré-venda, o livro fica lá disponível na Amazon. Hoje nós trabalhamos com uma distribuidora. Então a editora ela tem um contrato com uma distribuidora e essa distribuidora que coloca os nossos livros na Amazon. Então a gente não vende de forma direta. A gente vende por meio da distribuidora. Então basta você pesquisar Mondro ou o nome do livro e já vai estar lá disponível. Todos os livros anteriores do nosso catálogo estão disponíveis, né? Então, terminando a pré-venda, espera um tempinho até as coisas finalizarem, os arquivos estarem tudo certo. Quando tudo estiver aprovado, a gente libera o distribuidor para também colocar o livro na venda nas livrarias parceiras aí da distribuidora que nós trabalhamos, tá? Então os livros já estão disponíveis, sim. Então muito obrigado pela pergunta. Pronto, vou colocar aqui mais um para a gente ir caminhando. Esse livro é legal porque ele tem um aspecto interessante. Ó, poesia corporal. O próprio título foi colocado aqui de maneira sugestiva. Esse livro é um livro de poesia visual, poesia experimental. E você vai ver que lá embaixo está Mirna com Y e Jim.
Sim, porque são duas pessoas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do poesia corporal agora. E assim, duas pessoas, eu falo assim, mas poesia pode ser escrita a quatro mãos? Pode ser um diálogo entre corpos, vozes, silêncios. Poesia corporal nasce, gente, dessa fusão. Dois autores, a Myrna Teixeira e o Jim, criam uma obra onde o corpo é tanto linguagem quanto cenário. Onde a poesia não se limita à palavra, mas se desdobra no espaço, nesses gestos, nos vazios. Por que eu estou reforçando vazio e silêncio? Porque, infelizmente, não dá para mostrar aqui agora, mas quando vocês tiverem um livro em mãos, a gente está falando de um livro de poesia visual que brinca imageticamente com o espaço na palavra. Então aqui, essa coleção limiar nesse livro também se expressa muito visualmente dentro do livro. Então esse é um livro que não só diz, ele mostra. Ele brinca com a forma, com a disposição dos versos na página, com a materialidade da palavra. E é essa experiência sensorial, visual, que é, para mim, um dos pontos fortíssimos do Poesia Corporal. É uma coletânea que ela se propõe a explorar essa conexão entre corpo e emoção. É uma obra fragmentada, intensa, e cada poema é quase como um recorte de vida. É como se cristalizasse ali um instante por meio das palavras, ainda mais com elas deslocadas no meio da página. A Myrna, falando um pouquinho dos autores, a Myrna ela tem uma trajetória marcada pela música e pela poesia. Suas influências elas transitam entre a poesia marginal e a escrita confessional. O Jim é formado em filosofia e escreve a partir do instante, quando a poesia chama. E juntos eles criam, gente, esse livro que é tanto espelho quanto um sismógrafo de experiências humanas. Sabe o sismógrafo, aquele que mede as oscilações? Esse livro é escrito desse jeito. Aqui, gente, o corpo ele não é só um tema. Ele é um suporte da poesia. É a forma como a relação com o mundo, com a própria existência, passa por essa fisicalidade, sabe? Pelo toque, pelo espaço que as palavras ocupam na página. Então, assim, a poesia ela rompe com a estrutura tradicional do poema. Então, é lindo como eles deslocam os versos, as palavras se fragmentam. E os versos, eles dizem tanto quanto o que está escrito. É um livro que transforma a poesia em experiência visual. E é muito bom isso, porque as pessoas elas precisam ter menos medo de a forma de dialogar com o conteúdo. Ainda mais aqui a gente tendo poemas curtos, incisivos, que vão convivendo também com versos alongados, que se espalham pela página como se fosse um corpo se deitando. E essa repetição, os espaços em branco, a quebra de linha, criam um ritmo, como se essa própria leitura fosse uma coreografia de corpos em dança. Então, gente, os temas transitam entre dores, desejos, mas se eu tivesse que falar assim, o fio condutor é a busca por um entendimento do corpo como um espaço de memória, de identidade, de expressão. Olha que coisa linda que é esse trecho que eu escolhi para vocês. O tempo constitui e devora mundos. Enche as paredes de mofo. Levar ou não levar a sério. Humores ácidos e caretas, julgando-me. Nunca fui boa de agradar. Não sabia falar, nunca soube dizer. Aprendi a cantar, reaprendendo a morrer. Telepatia e semiótica. A fala é minha arma. Há no fundo timbres de guitarra. Memorizo a trajetória. Um corpo celeste sobre meu ventre. Eclipses totais. Suor e saliva. Desejos abissais. Entre nós construí um amor feito alucinadamente de palavras, clandestinamente por acaso. As madrugadas pareciam um momento perfeito para fundamentar as muralhas de nossas finitas e frágeis verdades. Que coisa linda, gente. Esse poema sintetiza o que poesia corporal propõe. Palavras que não se limitam ao papel, que respiram e ocupam. A página como um corpo que se move. Então é isso, gente. Se você gostou, se você se interessou mais uma vez, vai lá, corre,
e garante o seu exemplar. Usando o cupom LIVE, você garante um livro surpresa hoje, comprando e adicionando os livros da pré-venda no carrinho. Deixa eu ver aqui que eu vi que algumas pessoas mandaram umas mensagens. Meu Deus, tudo tão interessante, é maravilhoso ver os caminhos da literatura brasileira contemporânea. Sim, Vanessa que é maravilhosa, tá com um livro em pré-venda também que nós falamos na live passada. Um abração aí. E, gente, como eu falei, o cupom de live serve para todos os livros de pré-venda, não só o da coleção Limiares. Aproveita e adiciona o da Vanessa também no seu carrinho. Arquitetura e anatomia em forma de poesia, o Adailton comentou, muito obrigado. O Celso pediu para repetir o nome do livro, Poesia Corporal. Um prazer, Celso tá por aqui também, autor maravilhoso nosso da casa também. Um prazer. Gianot fez um comentário aqui também. Como tem sido o processo de criação, curadoria desta ou de outras coleções? O fato de o livro estar inserido em uma coleção agrega novas perspectivas? Ótima pergunta, Gianot. Vou usar sua pergunta então para esse intervalo entre os dois livros. Excelente pergunta. A curadoria dos livros e a montagem das coleções foi feita por mim, né? De todas as coleções e todos os livros da Mondro sou eu que seleciono. Então, eu confesso que não foi um trabalho fácil. A última chamada que nós fizemos, que foi em julho do ano passado, e geralmente a gente abre uma chamada dessa de editais e coleções uma vez no ano, e a gente talvez pretende adiantar desse ano para dar mais tempo para esse processo de seleção que eu vou comentar. E não é fácil. A gente recebeu muita coisa legal e depois que faz a seleção é complicado, assim, porque você precisa tentar pensar de forma macroscópica para tentar encaixar. E por que eu acho que é importante as coleções? Porque eu acho que é a força da literatura contemporânea, porque você tem um livro levando o outro. E, às vezes, dentro da própria coleção, esses livros vão ganhando maiores complexidades e conexões. Por exemplo, aqui no Limiares a gente tem muito disso. A gente vai ver agora, a gente tem livro do gênero dramático, de poesia, textos híbridos, formas distintas de contar. E eu acho que a potência disso, de explorar os limiares da literatura e a forma como também isso é explorado dentro do próprio livro, acaba sendo maximizado pelo fato desse livro estar numa coleção que potencializa uma característica desse livro que faz ele ser tão especial. Então, assim, você colocou e pegou aquele livro por uma característica que me chamou muito a atenção quando eu fiz a seleção dele, e quando eu coloco ele numa coleção que exacerba essa característica, que deixa esse livro tão potente, faz, às vezes, um leitor que não ia perceber essa característica no livro de uma forma tão facilitada, notar ela de uma forma muito mais fácil. Então, pelo menos, eu acho que esse processo ganha muito, ganha muito. O Rafael tá aqui, um abração pro Rafael. O Rafael colocou, foi aprovado a chamada de julho do ano passado. O livro da Rafael, você vê, ainda está sendo um dos que está sendo editorado. É um livro infantil e é um processo que está demorando um pouquinho mais, e explico por quê. É um livro que está sendo ilustrado, né? E é um livro que está sendo ilustrado por mim, né? Então, assim, o Rafael em breve vai ver esse processo como um todo, e é algo que está levando um tempinho, mas eu tenho amado trabalhar nesse livro. Então, um abração aí pro Rafael. Então é isso, gente. Vamos continuar? Porque senão a gente não finaliza. Aqui, como eu já tinha falado da dramaturgia, então deixa eu já puxar o livro do José Moraes Antunes de Souza. Tempo Vivo. Esse é um livro, um texto teatral, um texto dramatúrgico. Não é o primeiro texto dramatúrgico publicado pela Mondro. Nós já havíamos publicado o Prêmio Nobel de Literatura, o livro Antes do Café, do Eugênio O'Neill. É maravilhoso. Eu também tenho uma relação muito forte com teatro, mas não tinha muitos livros de teatro no catálogo da Mondro. Mas o livro do José me captou demais. Porque eu acho que até o título levam essa pergunta. Assim, o que é tempo vivo? Será que é a memória, a resistência?
Ou são esses encontros que marcam uma época e se perdem, deixando esses ecos na memória? Deixa eu só explicar para vocês. Então, o livro ele se passa nos anos 1960. A Bahia ela estava ali pulsando entre arte e repressão, entre a efervescência cultural e esse medo que se espalhava pelos corredores do poder. Mas no teatro, nas ruas e nos cafés, escritores, poetas e intelectuais ainda se reuniam, tentando entender o que se transformava diante dos seus olhos. E é nesse cenário, gente, que nasce O Tempo Vivo, uma peça teatral que nos leva para esse centro da atenção, onde personagens reais e fictícios, e eu acho que é isso que é o limiar interessante, aqui a gente está trabalhando outro limiar. Qual que é o limiar da realidade e da narrativa? Por isso que ele está nessa coleção. Se misturam para discutir a literatura, a política, o papel da arte em tempos sombrios. Tempo Vivo, gente, é uma obra do José, que é um autor que mergulha na história da Bahia, na literatura brasileira, para criar essa peça poética, profunda. E ele tem gabarito para isso, né? O José, ele nasceu em Ilhéus, ali no sul da Bahia, e essa relação com a cidade é parte essencial da escrita dele. Eu acho que por isso que aparece tão forte no livro. Ele é doutor em geografia, pela École des Beaux, não sei se é assim que se pronuncia, na França, e ele carrega essa bagagem intelectual que se reflete na obra. Mas, acima de tudo, O Tempo Vivo não é uma peça acadêmica. E é isso que eu quero falar para, às vezes, não deixar vocês com receio. É uma peça pulsante, carregada de humanidade, cheia de momento em que a gente não sabe o que é a realidade e o que é a ficção. Qual é o limite? Qual é o limiar da narrativa, da teatralidade? Essa peça ela traz uma proposta singular, transportar o leitor para a Bahia, onde os artistas tentavam resistir à censura, encontrar na literatura um abrigo. Então a peça, só para vocês terem ideia, ela vai acompanhar uma personagem que se chama Elvira, que é uma escritora, que ela retorna para Ilhéus, e ela se encontra com figuras muito marcantes do meio cultural. Vou falar duas, pelo menos uma eu tenho certeza que vocês vão conhecer. Jorge Amado e o poeta Sosígenes Costa. Através de diálogos afiados ali, a gente vai ter muito simbolismo também. Então, O Tempo Vivo ele discute essa fragilidade assim da liberdade, o impacto do tempo sobre a arte, a forma como a literatura pode conectar gerações. E o que torna essa peça tão especial é a estrutura, porque assim, ela não é um drama histórico. Ela é um jogo teatral que mistura realidade e ficção. Ela traz à cena esses escritores que marcaram a cultura brasileira e coloca eles em conversas imaginárias, conversas que não aconteceram, mas que são absolutamente verossímeis. Então a obra ela transita entre esses diferentes espaços emblemáticos da Bahia. Então, Teatro Municipal de Ilhéus, uma casa onde esses intelectuais ali se reúnem, a Feira do Japão em Salvador, cenário de um dos momentos assim que são muito marcantes na peça, mas eu não vou falar para não dar spoiler. E para além disso, gente, tem um conceito muito forte de metalinguagem. Como assim, Jefferson? Os personagens são escritores discutindo literatura dentro de uma peça teatral que, por sua vez, reflete a própria passagem do tempo na arte. É camada dentro de camada. E aí eu trouxe só um trechinho curtinho, mas para impactar vocês, que é dito por um dos personagens que eu acho maravilhoso. É só uma fala, trouxe uma fala. No tempo vivo, não há lacunas ou falhas. Nós, autores, podemos morrer, mas continuaremos nos leitores. Essa frase, ela ressoa como um eco do que essa peça propõe, que é essa reflexão, gente, sobre a permanência das palavras, sobre como um escritor, ele nunca desaparece completamente enquanto sua obra for lida. E esse é o cerne de Tempo Vivo. A literatura como um espaço onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. E agora só falta você levar Tempo Vivo para casa, gente. Bota no seu carrinho com o cupom LIVE, L-I-V-E, e ganha mais um livro surpresa, tá? Livraço, livraço, livraço. Muito, muito bom.
Deixa eu ver que outra pergunta nós temos por aqui, antes da gente caminhando no final. Deixa eu ver se a gente teve mais alguma perguntinha, se alguém falou. Quem estiver chegando, seja bem-vindo. Quem estiver passando, a live vai ficar gravada. Mais uma vez reforçando, se você adquirir todos os livros da coleção, você consegue 25% de desconto. A cada livro mais adicionado, você tem mais desconto no carrinho. E comprando hoje qualquer livro em pré-venda, usando o cupom LIVE, você ganha um livro surpresa adicionado no seu carrinho, que eu vou escolher com muito carinho para você. Vamos ir pro próximo? Esse aqui é o próximo livro que a gente vai falar, da Noah Sickman. Eu ainda acho que eu não aprendi a falar o nome dela corretamente, mas então peço desculpa, Noah, pelo sobrenome, tá? A gente vai falar do Utopiras. Gente, assim, utopira. Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Utopia, né? E pira lembra o quê? Fogo também, não? Então você já parou para pensar o que significa utopia? A maioria das pessoas, assim, vê a utopia como um sonho inalcançável, sabe? Uma ideia bonita, mas que nunca vira realidade. Mas, sim, e se fosse o contrário? E se a utopia ela não fosse aquela coisa no futuro, distante, mas algo que acontecesse aqui agora, na forma como nós imaginamos o mundo, como nós nos expressamos e como transformamos o cotidiano? É esse o ponto de partida de Utopiras. A gente não está falando de um livro de poesia tradicional, daqueles que refletem sobre sentimentos, experiências pessoais. Não tem problema esses livros existirem também, mas não são o caso de nenhum dos livros da coleção Limiares. Utopiras é um livro que pensa a poesia como um instrumento de ação, de transformação, um espaço onde pensamento crítico e a linguagem poética se encontram para abrir caminhos. Se você já leu autores como Eduardo Galeano, Ailton Krenak, ou até mesmo Paulo Freire, sobre imaginação e liberdade, você vai sentir um diálogo acontecendo aqui nesse livro. Porque Utopiras não é só um livro de poesia. Ele é um laboratório de ideias, um convite assim para repensar o que nós entendemos por realidade e, sendo sincero, pelo que vale a pena lutar. A Noah é uma escritora e pesquisadora que transita entre a sociologia e a poesia. Então vocês estão entendendo de onde estão vindo essas referências. Ela é doutoranda em sociologia pela Universidade da Califórnia e ela investiga o potencial libertador da terra e da agroecologia como formas de resistência. No entanto, mais do que uma teórica, a Noah é uma voz que mistura pensamento e sensibilidade, gente, trazendo o peso dessas suas pesquisas acadêmicas para essa complexidade da linguagem poética. O livro ele chega com essa fusão que se expressa não apenas nos temas, mas na própria estrutura do livro. Então, não vou entrar muitos em detalhes, mas a gente tem várias sessões que vão abarcar diversos aspectos dessa utopia no mundo, dentro de nós, na luta, no instante. É um livro que se move em muitas direções. Então você tem poemas que falam sobre o poder das ideias, outros que refletem sobre o que significa estar vivo num mundo desigual, e alguns que parecem faíscas, piras de pensamento, como se fossem fragmentos de uma conversa que atravessa o tempo. Então, o que torna essa conversa única é essa forma que ela cruza esses registros, com momentos de lirismo puro, mas também com outros momentos de confronto e de denúncia. Não é um livro sobre um futuro idealizado. É um livro sobre o presente, sobre as fissuras, sobre as possibilidades que já existem e que a gente muitas vezes não percebe. Olha que genial esse trecho. Subverso. A utopia está fora do que me ensinaram a desejar. Impossível, inalcançável, ingênuo, inútil, tolo, vão, inacessível querer. Tanto destino final. Ilusão. Mas a utopia rebelde, que me contou outra história, vinda de fora, de um lugar novo, inaudito, esférico,
onde o horizonte, não é reto, é território vivo e desejo ambulante. Só um trechinho para vocês, né, verem um pouquinho, né, do material. Sigam os nossos autores, tem material, né, se você ficar interessado, entra no nosso site para adquirir, corre lá e coloca Utopiras no seu carrinho, tá bom? Muito, muito bom. Muito, muito bom. E aí, a gente vai caminhar para o nosso último livro da coleção. E aí, gente, se você quiser aproveitar esse momento para deixar uma pergunta para eu responder após esse último livro, fiquem à vontade antes da gente poder encerrar. Antes de podermos encerrar, cadê? Pronto. A gente vai falar agora sobre Conficções, poema quase limpo, do Pedro Américo de Farias. Vocês já pensaram o que diferencia uma confissão de uma ficção? Vocês viram que o nome do livro não é Confissões, é Conficções. O que nos faz acreditar que uma história é real ou inventada? E se eu disser que a memória por si só já é uma forma de ficção? Vocês também estão percebendo como esse livro dialoga muito bem com o tempo vivo, que a gente falou agorinha. Conficções, do Pedro Américo, não é um livro para ser lido de forma apressada. Ele exige imersão, disposição para entrar nesse jogo do que é vivido e do que é inventado. E quando você se entrega, as recompensas valem a pena. E é exatamente disso que nós vamos falar. Porque o Pedro, ele é um nome que carrega história na literatura, na edição. Ele é poeta, editor, com uma trajetória marcante no cenário cultural de Pernambuco. Ele já publicou livros, vou falar aqui o nome de alguns, Desaboios, Coisa Poemas, além de também ter sido um dos organizadores do Ficção em Pernambuco, Breve Histórias. Agora, com esse livro que está saindo pela Mondro, o Conficções, ele apresenta um livro que se insere numa tradição de grandes poemas narrativos. Então agora eu estou falando também um pequeno detalhe desse livro. Ele não é só um poema, apesar dele ser um poema narrativo. Ele é um manifesto pela liberdade da palavra, da memória, da própria escrita. Então o Pedro, ele nos conduz assim com um alter ego, que se chama Caminha, um personagem que é ao mesmo tempo alguém e muitos. Então ele encarna, gente, esse Brasil de migração, de desigualdade, descobertas, exílios, mas também música, poesia e resistência. Então é um poema narrativo, fragmentado. Parece contraditório? E mas é proposital. O Pedro Américo, ele constrói um livro como se fosse uma colagem, onde passado e presente vão se fundindo. Não tem uma fronteira clara do que é lembrança e do que é criação. O protagonista aqui, o Caminha, ele é um viajante da memória, da história, e ele é um personagem assim que poderia muito bem ter saído das páginas do Don Quixote, um estrangeiro no próprio país. Ele observa o mundo com um olhar afiado, irônico, questiona tudo, da meritocracia, às estruturas de poder, da opressão à liberdade. E a linguagem desse livro reflete o espírito dele. Eu acho que é a melhor forma de eu poder dizer isso que eu quero dizer. Porque o Pedro, ele rejeita rótulos, ele não se prende a formas poéticas fixas. Aqui, por exemplo, você tem uma poesia que mistura com prosa, a confissão se dissolve na ficção, e o próprio ato de contar, gente, se torna um jogo. Essa ruptura estilística lembra, por exemplo, Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Quem aí já leu, por exemplo? Maravilhoso. Mas tem uma pegada própria, assim, que dialoga com outras referências. Então, James Joyce, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes e Bob Dylan. Então, fiz um suco aqui que deu para você entender muito bem o que é o Pedro. Não vou ler tudo, vou ler só um trechinho de um dos poemas que começa como Eis as Conficções. De meu nem o nome que é de tantos, me chamo Caminha, com pretensões a filósofo, sem lugar de fala, senão a própria boca, de onde uma língua dita angústias da insuficiência. Tempo curto,
saber vesgo, percepção turva. Caminhante de luas e loas, da utopia à sombra da meia-noite, ao sol do meio-dia. Bandeira rasgada, meio pau, frágil às dúvidas, medroso indeciso. Dentro já, de repente fora. Forasteiro em casa, em qualquer lugar. Eis um outsider. Olhar de pássaro sobre o que alcança. Busca ansioso. Admira vexado. Seleciona esquivo. Cai fora. Desculpe. Foi engano. Adeus. Caminha me chamo. Atravesso o deserto. Transpondo encruzilhadas. Pontos de entrada. História partida ao meio. Confissão. Confessor. Confessionário. Muito bom, muito bom. Gente, esse fragmento maravilhoso. Então, se você gosta de literatura que desafia, gente, leia Coleção Limiares. Se você quer ler diferente, se você não quer pegar mais um livro de literatura brasileira e ler o mesmo, e tá lá as mesmas problemáticas de sempre, o amor que não veio, que voltou, e escrito, não é nem o tema, gente, o problema não é nem o tema, mas escrito sempre da mesma forma. Ó, pega os 6 livros da Coleção Limiares, ó, e faz uma carreirinha, lê um atrás do outro. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Deu um trabalhão para selecionar esses 6 livros. Eu acho que deu um trabalho muito maior ainda para escrever os 6 autores, os 7, porque a gente tem uma dupla, né, em um dos livros. Mas todo o trabalho editorial e tudo, e agora, mas vale muito, 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 muito a pena. Gente, uma coleção tão linda, com livros tão lindos. Corre lá, depois dessa live terminar, ainda vai ficar por mais 1 hora o cupom valendo. Se você usar o cupom LIVE, LIVE, na compra de qualquer livro em pré-venda, você ganha um livro surpresa que vai ser mandado junto para você quando o livro estiver disponível, de acordo com a previsão que consta lá no site, tá? O Aloysio perguntou aqui e eu já respondi sua pergunta no início da live. A gente vai ter sim, Aloysio. Em breve a gente vai disponibilizar as informações sobre as nossas oficinas online, inclusive as oficinas que terão aí lançamento de antologia na Flip desse ano também. Pessoal, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui, o Finais de Livros é o Maurício. Oi, tudo bem? Quais os eventos literários que podem entrar no radar da editora nesse ano? Vamos aproveitar para responder essa última pergunta antes da gente finalizar. Como editora independente, gente, é complicado a gente participar de todos os eventos literários, né? A Flip é garantido todos os anos, né? A gente participou aí dos últimos 2 ou 3 anos seguidos e continuaremos participando. É uma feira que vale super a pena, um ambiente super legal de troca de palavras, de conexões entre os autores, e a gente estará na Flip desse ano também. A gente já vai estar participando em BH no final de abril. A gente vai estar na Feira Canastra. Se tudo der certo, a gente também vai ter outra feira aqui também no Centro-Oeste. E a gente está vendo possibilidades de participar de outras feiras e de outros eventos que não necessariamente a gente precise ir, mas que os nossos livros possam ir. Eu falo assim, a gente, eu e a Juliana, porque aí os gastos financeiros da viagem ficam muito grandes, né? E principalmente, gente, feiras que não cobrem valores absurdos para a gente participar. Infelizmente, talvez vocês não saibam, mas esses eventos, assim, principalmente esses eventos grandes, cobram valores absurdos das editoras, assim, para participar. E, assim, fora o deslocamento que nós temos, fora tudo que nós temos que ir, a gente ainda tem que pagar o aluguel, tem que pagar, às vezes, mobiliário, igual alguma feira aí que até nem o mobiliário tinha, então você tem que contratar mobiliário, pagar o lugar, então, assim, é insustentável para uma editora independente, né? Então, nesse sentido, realmente não tem como. E outra, nós não cobramos dos nossos autores para participar dos eventos, não tem taxa de participação, a gente leva os livros que nós temos no catálogo, e eu não quero começar, Jefferson, mas não, a gente não quer começar, e nem vamos fazer esse tipo de situação, né? Mas
qualquer oportunidade que você vê, manda para Mondro. Porque assim, eu falo de Goiânia, nós somos 5 hoje na equipe, né, da Mondro. Nem todos estão em Goiânia, só eu e a Juliana estamos em Goiânia. Mas a gente não percebe, às vezes a gente não vê a notícia de todos os eventos. Então é muito importante marcar Mondro. Por exemplo, tem um evento que talvez vai dar certo da gente participar, e eu só não quero falar para depois não falar e não dar certo, que é um evento grande no Nordeste, que talvez dê certo da gente participar, que a gente só descobriu porque um autor foi lá e nos marcou, porque senão não ficaria sabendo desse evento. Né? Então é muito importante todos vocês nos informarem, principalmente se for um evento aí da sua cidade. Porque às vezes a gente nem está sabendo que esse evento vai acontecer, que as inscrições estão abertas. Nos manda, se der para a gente participar, pode ter certeza que a gente vai participar. O Bateus perguntou, Jeff, seu canal no YouTube vai continuar? Olha, eu tenho muita paixão, o nosso canal tem mais de 10 anos de vida e a editora começou lá, né? Tem vídeo lá com mais de 10 anos e que a gente começou a falar de literatura, existia o canal antes de existir a editora, mas infelizmente hoje com a rotina de editoração, porque não sou só editor, sou designer também aqui na editora, hoje ainda bem com a ajuda da Gabriele Oliveira, mas somos nós dois, e fora tudo as outras coisas, embalador de pedidos, arrumador de pedidos no site, o site da Mondro mesmo fui eu que desenvolvi, o site que vocês viram, e qualquer problema que dá no site sou eu que conserto. Então assim, isso que é também ser uma editora independente. Então assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu gostava e que eu gosto muito, para também fazer outra coisa que eu também amo muito. Então é uma escolha difícil, mas hoje eu amo também o que eu faço. Então eu tenho sim, né? Existe um vislumbre de voltar com o canal, mas a gente só vai voltar com o canal quando realmente for uma volta oficial, para não ficar o que a gente sempre fez, vai, volta, vai e volta. Tem mais algumas perguntas aqui, já que vocês estão perguntando, eu vou ficar mais um pouquinho. Qual é a próxima chamada de originais da Mondro? Preciso preparar meu book proposal, mas o Marício me fala muito bem de vocês e estou acompanhando carinho com ele as revisões. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, nós temos 4 formas de publicar um livro pela Mondro. A primeira forma é o envio tradicional, que é o nosso processo de pré-venda. Esse está sempre aberto, está no nosso site, é só entrar e mandar. Então é um modelo de pré-venda e a gente é muito transparente, tá tudo lá, pré-venda, é um modelo que ele é financiado pela campanha de pré-venda, mas a pessoa ela não tem que pagar de forma antecipada. Né? Não é uma exigência, essa exigência não existe. Né? Então o livro ele vai ser todo editorado, o processo ele pode demorar de 6 a 8 meses. Então só depois do livro escolhido, aprovado, depois que o livro passou por leitura crítica, revisão, projeto gráfico, foi para pré-venda, lá depois dos 6 ou 8 meses, se o livro não vendeu aquela quantidade, o autor adquire os exemplares restantes. Então essa é uma das formas. A segunda forma é por meio do edital de coleções, que é isso que eu inclusive estou falando desses livros maravilhosos. Esse geralmente a gente solta uma vez ao ano a chamada. Bem provavelmente essa chamada vai ser soltada no mês que vem, em março, tá? Ou em abril. Não posso, mas vai ser antecipada. Né? Porque geralmente a gente solta no meio do ano em julho, mas dessa vez a gente vai antecipar. Nessa chamada não tem meta de pré-venda, né? A gente não estabelece nenhuma meta de pré-venda, mas em contrapartida a gente tem um processo editorial mais encurtado, né? No seguinte sentido de que o autor então se responsabiliza, por exemplo, pela revisão e não tem o processo de leitura crítica. Então a gente é muito transparente, também está em todos os nossos processos. A gente não inventa isso para depois. Tem também a publicação por convite, e eu sou muito claro, tem pessoas que eu convido para publicar, e são publicadas no modelo tradicional, sem cobrança, sem nada, e vários foram assim também. E a quarta é por meio das antologias, que inclusive vai sair uma oficinas em breve, bem provavelmente divulgadas ainda nesse mês. Né? Nesse modelo e nessa modalidade, pelas oficinas, você também acaba sendo publicado pela Mondro ao adquirir um dos nossos cursos. Então é isso, essas são as 4 formas, mas se você surgir qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato, mandar aqui pelo Instagram ou entrar em contato pelo nosso site, que você vai ser respondido.
Gente, eu acho que é isso. Muito, muito bom falar com vocês. De uma forma geral, assim, eu poderia ficar aqui falando horas dos nossos livros. Vou só relembrar, aqui, ó, livros lindos que chegaram por agora e estão a caminho dos apoiadores, né? Então, às vezes esqueço como respirar, já está pronto, disponível a pronta entrega. Perpetuando a Ilha de Jeju com Tangerinas, do Enzo, livraço. E os que chegaram hoje, que vão ser preparados para envio, Na Intimidade de um Ser Estranho, O Livro dos Dias e livraço, Muitos Atalhos. Então, gente, muito obrigado. É sempre um prazer. A partir de agora é oficial. Toda segunda-feira eu vou estar aqui falando com vocês, falando dos nossos livros. Eu acho que é bom ter um canal aberto e para a vida do editor não virar uma vida tão solitária, se o seu já tá a caminho da sua casa. Se eu já foi, né? Nem tá aqui, já foi. Então, muito bom estar falando com vocês todos e falando de livros. Gente, um beijo, até segunda que vem.